Olá, meus amigos! Minhas amigas, muito bom dia! Hoje eu levei um susto aqui que eu comecei a transmissão 9 horas em ponto, só que eu não acionei o Wi-Fi. E aí eu fiquei falando aqui para as minhas plantas, para as minhas minhocas, que eu sou vermicultor. Quinta-feira, 23 de abril, sabe que dia é hoje? É dia do livro, gente. Dia do livro. E o livro nunca teve tão vivo, tão importante na vida das pessoas, quanto na atualidade da pandemia. As pessoas estão lendo mais do que nunca, graças ao Bom Pai. E a gente vai dar início, como sempre, ao Papo das 9, recorrendo ao livrinho do nosso parceiro espiritual nessa empreitada do Papo das 9, que é o Carlos Torres Pastorino. E a mensagem que eu abri 8h59, sério, hoje foi meu recorde, antes de começar o Papo das 9, é a mensagem número 15 do livrinho Minutos de Sabedoria, e que diz o seguinte, vê se não tem a ver com o momento. Não esteja ansioso e preocupado para não atrair moléstias para seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina, que estimula em exagero o sistema nervoso. Daí, a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso. Faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. Você é o que você pensa, você é o que você sente, e a gente precisa, temos repisado isso tantas e tantas vezes aqui, e isso é tão importante para inúmeras tradições que preconizam para a saúde física, mental, psicológica e espiritual, uma frequência, uma sintonia adequada para que a regência de todo o nosso corpo parasimpático, né? Respiração, batimento cardíaco, pressão arterial, tudo isso é determinado em grande monta pelo nosso comando mental. Então, mesmo as pessoas, muitos amigos aqui que têm transtorno de ansiedade, foram diagnosticados assim e eventualmente estão fazendo uso de medicamento, não deixe só o medicamento ter a responsabilidade de provocar uma melhora. Porque os medicamentos, eles são auxiliares, fundamentais, dependendo do caso. Com uma boa prescrição médica, nós temos as drogas do bem. É a substância química que é adicionada ao nosso organismo para auxiliar, corroborar a saúde. Agora, não dá para a gente ficar refém do medicamento, dizendo não. A culpa é do medicamento. Se eu não estou bem, é o medicamento que não deu certo. Ou se eu estou ótimo, é só o medicamento que ajudou. O medicamento ajuda. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? A gente não pode abdicar da responsabilidade que temos na condução do nosso projeto mental. E todo dia, a mente é uma tábula rasa que precisa ser programada. Seja um bom programador de você mesmo. E o Pastorino lembra que é interessante, faça constantemente afirmações positivas de saúde. Ah, André, mas isso você está se autossugestionando. E qual o problema de se autossugestionar? É disso que estamos falando, sim. Autossugestione-se a coragem, autossugestione-se a saúde, autossugestione-se a serenidade, a calma, pacifique-se. Lembrando, eu sempre gosto de puxar a sardinha aqui, sendo o Brasil um país cristão, né? O que se diz cristão, e eu sou cristão espírita, a parte do Evangelho em que Jesus asseverou vigiai e orai, nessa ordem. Primeiro vigiai, depois orai. Vigiai. Vigiai o quê? Seus pensamentos, seus sentimentos, o que você anda pensando, o que você anda sentindo, e bate um papo com você, uma DR. Discute a relação sua consigo próprio.
Pô, não vai pensar nisso de novo. Eu já disse aqui no Papo das 9, não tem nenhum pudor, melhor dizendo. Poder eu tenho. Sobre meu pensamento, sentimento, claro que tenho. Mas não tenho pudor nenhum de dizer que nos últimos dias eu estou tendo essa experiência do isolamento social quando não estou trabalhando, afastado da minha família, porque eu estou no grupo de risco, que está na empreitada do serviço essencial. Quantas vezes eu estou me flagrando conversando em voz alta comigo mesmo? Ah, André, tá de brincadeira, perdeu o óculos de novo? André, se liga na missão, rapaz. Tu vai deixar essa louça empilhada na cozinha desse jeito? Eu estou falando sozinho comigo. Aí alguém vai dizer assim, ih, tá ficando doido. Tô nem aí. Eu quero ser uma boa companhia para mim mesmo. E conversando com mim mesmo, sim, eu estou provocando uma saúde na relação estabelecida comigo. E está funcionando, viu? Eu recomendo. Tem uma piada dos psiquiatras que diz assim: uma pessoa falar com uma planta não é um problema psiquiátrico. O problema é se a planta responder. Essa piada é engraçada. Vamos lá. No dia do livro, qual a indicação que eu gostaria de fazer para vocês? Nós temos muitos ambientalistas e muita gente que gosta de meio ambiente na nossa seara aqui, né, do Papo das 9. Eu vou sugerir um livro de um professor que eu tive em 1997 no curso Teoria e Praxis do Meio Ambiente oferecido pelo ISER, Instituto Superior de Estudos da Religião. Antes de fazer minha pós-graduação na UFRJ, eu tive contato com o professor Emílio Ahenir, de Niterói, e o livro chama-se Lixo, Vanitas e Morte. Nossa, André, que título forte, esquisito, tem uma caveira na capa. Por que você está recomendando esse livro? O subtítulo entrega o espírito da coisa. Considerações de um observador de resíduos. E o professor Emílio, com maestria, mapeia na história as culturas que construíram o nojo, o asco, em relação a tudo aquilo que é lixo, resíduo, dejeto. Então ele vai contando como antigamente se usava na cercania das cidades para proteger a cidade, montanhas de lixo, fazia parte da estratégia de proteção. Como não havia preocupação com a questão do asseio e da higiene na transmissão de doenças a partir dos resíduos orgânicos, né? E quais foram os primeiros lugares do mundo, em que período da história, que determinaram a limpeza urbana? As primeiras companhias de lixo. O livro é saboroso por quê? Porque mostra que nós temos no nosso psiquismo uma ideia equivocada do resíduo. Lixo causa nojo, lixo causa asco. Mas no século XXI a gente precisa educar o nosso olhar para o lixo de outra maneira. Lixo é fonte de matéria-prima e de energia. Não existe catador de lixo, existe catador de recicláveis. Ele não perde tempo com aquilo que não tem utilidade serventia, que seria uma boa definição de lixo. O que é lixo? Lixo é aquilo que você considera sem nenhuma utilidade ou serventia e descarta. Agora, o que é lixo para você pode não ser para mim. Então, lixo, o conceito de lixo, ele é muito subjetivo, depende de cada um. E o professor Emílio se notabilizou por ser o pioneiro em Niterói, no bairro de São Francisco, a apoiar a primeira cooperativa de catadores do Brasil. E essa cooperativa tinha uma singularidade. O professor Emílio orientava os catadores. Olha, qualquer coisa parecida com isso que eu vou explicar para vocês, não bota para reciclar não, separa para mim. Selos, fotografias antigas, livros, todos os livros, pinturas, tudo que era descartado como lixo pelas pessoas. O professor Emílio dizia, isso daqui eu quero que vocês separem. Sabe o que deu isso daí? Uma reportagem que eu fiz 8 anos atrás, em 2012, no Jornal Nacional,
mostrando uma exposição inédita na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, do resultado do garimpo no lixo de Niterói. Tinha selo Olho de Boi, raridade, tinha obras literárias raríssimas, primeiras edições lá de trás, de Machado de Assis, de autores europeus, pinturas, fotografias do Brasil, raridades que eram jogadas fora. Quando o bisavô morreu, vamos jogar fora as coisas dele, as tralhas dele, para fazer outro uso do quarto. As pessoas jogavam fora relíquias. E o professor Emílio é essa figura na academia, na universidade, reconhecidamente uma autoridade na capacidade de ajudar a gente a fazer uma releitura do que convencionamos chamar de lixo. Portanto, eu recomendo o livro Lixo, Vanitas e Morte, Considerações de um Observador de Resíduos do meu querido amigo, professor Emílio Maciel Aichinger, Eigenheer. Acho que é alemão. A ascendência do professor Emílio deve ser alemã. Vamos lá. Sugestão de doação para hoje, porque a gente está aqui nessa campanha para reforçar a mensagem de que, a partir da pandemia, temos uma terrível recessão e talvez depressão na economia, muita gente na mão, muita gente mesmo em situação difícil. Quem puder ajudar com o valor que for, que ajude. Eu estou fazendo pesquisa para ver quais as campanhas que merecem, na minha opinião, visibilidade e merecem ajuda. Hoje, eu vou, porque é o dia do livro, a gente está falando de cultura, eu vou sugerir que vocês prestem atenção nas campanhas que estão sendo organizadas em várias cidades do Brasil em favor de produtores de teatro ou produtores culturais. Aqui no Rio de Janeiro existe a Associação dos Produtores de Teatro. Eu estou falando do pessoal que trabalha no camarim, na coxia. Então tem o camareiro, o figurinista, o cenógrafo, tem a pessoa que cuida do teatro, o vigia, o cara da bilheteria. Você tem um universo de profissionais que, por conta do isolamento social, não tem trabalho. Isso vale para várias categorias no setor cultural, tá, gente? Várias. Hoje, eu estou sugerindo que vocês procurem se informar se na cidade onde vocês estão, no estado onde vocês moram, existe alguma entidade, alguma associação que está pedindo ajuda. Pedindo ajuda. E não é para a pessoa ter dinheiro no bolso, é para a pessoa comprar comida, é para a pessoa pagar o aluguel. Então, dentre as muitas categorias, profissionais, formais ou informais, que estão em situação difícil, hoje eu gostaria de lembrar com muito carinho e com muito amor a Associação dos Produtores de Teatro. Essa associação existe no Rio de Janeiro, está fazendo campanha. Eu tenho a certeza que em boa parte do Brasil temos entidades parecidas pedindo ajuda. Então vamos prestar atenção. Vale a pena ajudar quem puder, do jeito que puder. Muito bem. Notícias, briefings. Um briefing aqui do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que foi notícia ou é notícia. Vamos lá. O Rio de Janeiro hoje, o município, a partir de hoje, repete o que já é lei em outros lugares do Brasil. Na verdade, aqui foi aprovado por decreto o uso obrigatório de máscaras. Obviamente, a medida é bem-vinda e ela vai perdurar na linha do tempo. Anotem o que eu vou dizer. Quando passar o pior período da pandemia, não vamos deixar de usar máscaras, porque o vírusinho vai estar por aí e porque a gente vai aprender, onde houver aglomeração, a se proteger e proteger os outros de eventuais doenças que nunca são bem-vindas. E aí o que aconteceu no Rio de Janeiro? O que está acontecendo agora? Olha que genial! E eu adoro o espírito carioca, né? Eu adoro, assim, como é que a gente, em plena pandemia, no meio desse baixo astral, a cidade amanhece com 40 estátuas com máscaras. Essa máscara que tapa o nariz e a boca. O que é que a gente tem que usar?
Aí você passa pelo Maracanã, tá lá o Bellini segurando a Gilles Rimet com máscara. Você passa ali no centro da cidade, na Praça Mahatma Gandhi, aí tem a estátua lá de 4, 5 metros do Mahatma Gandhi com máscara. Aí você vai no calçadão de Copacabana, ali perto do posto 6, está Carlos Drummond de Andrade sentado no banco de bronze, né? O Carlos Drummond de Andrade, com máscara. Aí você vai no Jardim Botânico, tem estátua do Chacrinha, perto de onde era o Teatro Fênix, onde ele gravava a buzina do Chacrinha. Está lá o Chacrinha de bronze, segurando o bacalhau, e com máscara. Você vai na Mangueira, na Zona Norte, no Morro de Mangueira, tem a estátua do Cartola. Mestre Cartola, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume. Está lá o Cartola com máscara. É sensacional. Assim, gente, eu acredito na humanidade, entre outras coisas, porque a gente consegue bolar ideias geniais como essa, dando um recado direto, use máscara, com as estátuas. Quem disse que a estátua não tem vida? Ela ganha vida. A estátua está me dizendo, eu tenho que usar máscara. Sensacional. Sensacional. Bom, em relação às notícias, eu também gostaria de lembrar o seguinte. Ontem nós tivemos 2 entrevistas coletivas inspiradas no mesmo assunto. Flexibilização, olha lá, Salvador também está usando máscara, as estátuas. Genial, parabéns a Salvador. 2 entrevistas coletivas, uma em São Paulo, outra em Brasília, sobre o mesmo assunto. Medidas para flexibilizar a circulação de pessoas. A primeira foi em São Paulo, o governador João Dória convocou o time de especialistas dele para dizer, dia 8 de maio, haverá uma outra entrevista coletiva em que serão anunciados os detalhes do chamado Plano São Paulo. E a partir do dia 11 de maio, se tudo der certo, e tudo é muita coisa, são muitas variáveis, São Paulo gradualmente, por etapas, definirá regras de flexibilização da retomada da atividade econômica em diferentes frentes. Então, nós estamos falando de medidas que vão começar lenta e progressivamente a desafogar a economia. A organização... Tá? Então vamos falar aqui. São Paulo já definiu isso. São Paulo pretende fazer isso de que jeito? Vai verificar em cada município, em cada região do estado, quantas pessoas têm a Covid-19, quantos leitos estão ocupados, quantas pessoas estão imunizadas, quantas pessoas foram contagiadas e precisam ficar de quarentena. E São Paulo definiu que, na impossibilidade de fazer testagem em massa, em nenhum lugar do mundo hoje isso está sendo possível como desejável, alguns países como os Estados Unidos, porque têm dinheiro e jogaram, me perdoem a expressão feia, jogaram sujo, confiscando materiais comprados por outros países que eram levados de avião e acabavam aterrissando por lá. São Paulo vai fazer testes por amostragem. Nós temos à frente o Dr. Davi Uip, que é um especialista, um craque, voluntariamente está coordenando essa equipe. E, obviamente, eles não têm porquê flexibilizar sem embasamento científico, que foi o mantra de ontem na coletiva de São Paulo. Temos ciência, vamos respeitar a medicina, não faremos aqui nenhuma medida que não tenha o amparo e o fundamento científico. Vamos aguardar o que vai acontecer em São Paulo. Mas São Paulo tem um plano. Ontem à noite o João Dória esteve na Globo News, eu participei da entrevista ao vivo com ele no programa Em Pauta e fiz algumas perguntas do tipo... Plano São Paulo funciona sem o Plano Rio de Janeiro, sem o Plano Minas Gerais, sem o Plano Paraná? Quer dizer, não seria interessante ter uma visão sistêmica das medidas flexibilizadoras? São Paulo não é uma ilha, né? O governador disse que está em contato com seus pares de outros estados e que eles estão trocando o tempo todo ideias, mas os estados, cada um tem a sua
visão de como proceder em relação ao problema. Bom, mais tarde nós tivemos a primeira coletiva do novo ministro Nelson Tais. Eu não sei o que vocês acharam, se vocês quiserem compartilhar, tudo bem. Eu fiquei um pouco decepcionado pelo tempo pequeno da coletiva e também porque ficaram muitas dúvidas no ar, né? Quer dizer, o ministro da Saúde também prometeu em uma semana apresentar um conjunto de diretrizes que, segundo ele, deveriam inspirar estados e municípios a fazerem a flexibilização dessas restrições, né? O fim do isolamento social de forma lenta e gradual. Bom, foi anunciado o secretário executivo do Ministério da Saúde, que ontem eu já tinha cantado a bola, que não foi escolhido pelo ministro Nelson Tais, foi escolhido pelo Palácio do Planalto, é um general craque em logística, o currículo dele não é na área da saúde, é na área de logística, como é que você faz as coisas funcionarem, importação de materiais, medicamentos, kits de teste, como é que leva para lá ou para cá. O general é muito bom nisso. Temos, portanto, uma equipe que não está sendo escolhida pelo próprio ministro. Eu não sei se isso é bom, não vou aqui especular. Mas é sempre bom que um ministro, quando assume o cargo, tenha a prerrogativa de escolher o seu time, né? E eu acho que isso já marca uma diferença em relação à gestão anterior. Não sei se para bem ou para o mal, marca uma diferença. E a outra questão é que, curiosamente, a primeira coletiva do ministro se dá apenas e tão somente, esse foi o assunto mais importante, a anunciar medidas de flexibilização, né? O Brasil ainda não alcançou o pico da pandemia, não alcançou o pico. A gente ainda está numa ascendente. Vamos ver. A nossa função como sociedade e a minha como jornalista é sempre fazer perguntas. Mas por quê? Mas qual é a margem de erro? Estamos indo no caminho certo? Então, até segunda ordem, precisamos dar crédito às autoridades, sem perder de vista esse olhar vigilante e cidadão, porque é direito nosso questionar e perguntar, né? Bom, ontem o ministro, nessa coletiva, Luiz Eduardo Ramos, que é secretário de governo e é general, criticou a imprensa por exibir imagens fortes de caixões e corpos. Segundo ele, a imprensa deveria mostrar imagens positivas. Ele falou mostrar coisa positiva nos telejornais. Bom, eu, obviamente, sendo jornalista, gostaria de dizer o seguinte. É possível, vamos admitir, que em alguns lugares na televisão aberta ou fechada, a exploração da pandemia se dê de forma sensacionalista e alarmista. Agora, o que me parece, pelo menos aonde eu estou transitando e trabalhando, é que existe sim espaço para as notícias positivas, mostrando os bons exemplos de solidariedade, as campanhas, o voluntarismo dos profissionais de saúde, né? Como é que no meio da pandemia a gente tem personagens que merecem essa visibilidade. Eu falei outro dia aqui do Raimundo Nonato na fila do recadastramento do CPF. E ele virou uma personalidade a partir da imprensa, a partir da sensibilidade do repórter que estava na fila e descobriu um personagem sofrido, com uma vida difícil, vítima da burocracia. Ele é um personagem inspirador, né? Agora a gente não vai tapar o sol com a peneira. Não é papel da imprensa fingir que Manaus não colapsou. Quando a gente mostra cova rasa sendo aberta em cemitério e a dor da família que não pode participar de velório, é um velório a jato, só 10 pessoas, à distância, caixão fechado, é claro que a gente tem que mostrar, porque essa é a realidade de uma pandemia. Ah, André, mas como se mostra? Concordo, tem um protocolo, um cuidado, porque não pode resvalar no sensacionalismo e no alarmismo. Estamos quites. Mas não mostrar, ou ficar só mostrando como se fosse assim a mídia poliana, só mostra coisa boa. Mídia poliana só existe em países autoritários, onde o regime é totalitário, né? Na Coreia do Norte você jamais vai ver uma imprensa mostrando a fome daquela ditadura, né? Em outros países, na China, onde eu estive em 2014, a imprensa não pode ultrapassar um certo limite de
reportagens, pautas, documentários que sejam considerados subversivos pelo regime. É a expressão que se usa. É subversivo. Então vamos lá? Caminho do meio. Se tem que mostrar algo que é muito forte, é uma imagem muito dura, você já viu esse expediente? Olha, a gente vai exibir agora imagens muito chocantes. Na internet também diz assim, conteúdo chocante. Para a pessoa dizer, eu não quero ver isso agora, não estou afim. Ah, então por que mostra? Porque a gente precisa... a gente está falando de pandemia, está falando de isolamento social, as pessoas precisam saber o que significa não respeitar isolamento social. O que significa morar num país em que antes da pandemia já havia o sucateamento da rede de saúde, né? E qual é? Ontem, por exemplo, mostramos a imagem de um médico plantonista de um hospital da Zona Oeste do Rio, Dr. Paulo Archer, não esqueço o nome dele, dizendo, eu estou dobrando o meu plantão, que era de 12 horas, mas a minha colega pegou Covid-19, eu estou aqui numa jornada de 24 horas sem parar, só tem um respirador disponível no hospital e 30 pessoas na fila para usar o respirador. Eu não sei como explicar o desconforto que eu e minha equipe estamos vivendo de ter que escolher quem vai viver. E houve 2 óbitos no plantão dele até o momento que ele gravou essa mensagem. Alguém vai dizer, não é para mostrar isso. Isso é muito duro, isso é muito triste. Olha, gente, cada um tem a sua opinião, eu não estou aqui arbitrando uma verdade absoluta. Pelo amor de Deus, a beleza da democracia é que cada um tem o direito de ter a sua ideia, o seu pensamento. A gente está vivendo a maior pandemia do nosso século, e pandemia é uma palavra feia, não é bonita não. Covid-19 mata de uma forma muito feia. E a gente precisa saber de que maneira estamos enfrentando. Não dá para sonegar essa informação. É a minha opinião, com todo respeito. Tá? Outro dia, vocês se lembram que eu falei aqui no Papo das 9? A gente estava discutindo o consumismo, né? Como o isolamento social pode incutir ideias interessantes sobre que bom, eu estou agora tendo a chance de ver como eu passo os dias sem ficar vulnerável ao consumismo, ao consumo pelo consumo. Você lembra que a gente conversou sobre isso aqui até mais de uma vez? E eu brinquei dizendo assim, deve ter gente com síndrome de abstinência de shopping. Falei isso. Vocês viram ontem o que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina? Aliás, um beijo para os amigos de Santa Catarina e de Blumenau, que é uma cidade adorável. Reabriram o shopping por lá. Tinha idoso, adulto, criança, aglomeração de pessoas no shopping. Mas parecia aqueles dias insanos de movimento de manada de Black Friday. Sabe, aquele dia da liquidação. Black Friday você nunca vai me ver. Se você um dia me vir numa fila para entrar em shopping, do jeito que a gente vê, nessas mega liquidações, me interna, declara minha insanidade. Eu estou na contramão disso daí. É assunto meu. Não estou querendo que ninguém faça como eu, não. Mas seria bom refletir sobre o que significa, depois de uma temporada sem shopping, a correria para o shopping. Gente, vamos... Assim, não estou julgando ninguém. Eu estou fazendo uma pergunta. O que leva tanta gente a ter absurda necessidade de entrar no shopping? Ai, que bom, eu estava com uma saudade do shopping. Todo respeito, meu Deus, menos é mais. Menos é mais. Vai pro shopping, você gosta? O shopping tem ar refrigerado. Tem um hortifruti no shopping que eu gosto, porque aí eu dou uma voltinha, vejo que... Ok, cada um com seu cada um. Agora, fazer muvuca, furdunço no dia que o shopping reabre é uma coisa que eu não compreendo. Se alguém tiver uma explicação, manda para mim, por favor. Rafael, André, bom dia. Saiu uma pesquisa que diz que o novo coronavírus sobrevive nas fezes humanas. Poderia comentar? E a falta de saneamento básico? Eu acessei essa pesquisa, a última que foi feita, várias estão sendo feitas. A última que eu acessei hoje foi feita na China e de fato confirma a sobrevida do novo coronavírus em quem foi contagiado. Então, a pessoa que está contagiada, ao ir ao banheiro, ela elimina nas fezes o vírus e ele se mantém vivo.
ocorre que os chineses não comprovaram se o vírus liberado nas fezes e que vai para algum lugar tem força para contagiar de novo. Essa é uma pergunta em aberto, tá, Rafael? Até onde eu sei, está sendo comprovado, precisa ter mais pesquisa, ciência, precisa ter redundância. O novo coronavírus, portanto, resiste nas fezes, mas não se sabe se ele possui força para contagiar outras pessoas. Se tiver força para contagiar outras pessoas, num país como o Brasil, que nós temos indicadores subsaarianos de saneamento básico, 100 milhões de brasileiros não têm os esgotos tratados, é uma encrenca, né? Caco Guimarães, bom dia, André. Poderia falar sobre o episódio com o infectologista Buratini? Se você puder explicar, eu não estou relacionando aqui o episódio nem a pessoa, tá? Malu Bragante, bom dia, André. Fiquei preocupada com a entrevista do ministro da Saúde, baseado em que ele diz que temos melhor performance que a Alemanha. Essa parte da coletiva foi questionada e ele, de fato, a gente por vezes se equivoca. Não estou aliviando a barra do ministro, não, porque é uma autoridade, mas eu aqui também conversando com você já dei número que não era certo, depois eu tive que me corrigir. Então vamos dar assim, as pessoas se equivocam por vezes no uso de números e estatísticas. E esse número ele deu errado, quer dizer, ele errou o número da Alemanha e os termos da comparação, portanto, ficaram maculados a partir dos indicadores equivocados que ele passou. O ministro está há pouco mais de uma semana no cargo. Ele é reconhecido pelos pares como um excelente profissional de saúde, cientista, sem experiência na área pública, mas alguém que respeita a ciência. Então, vamos dar um crédito, né? A gente precisa, de união. A gente precisa enfrentar o inimigo comum, que é a Covid-19. A gente precisa trabalhar junto, né? Neto Lamarca. André, o que diz das informações erradas veiculadas na entrevista de ontem do ministro? Comentei aqui. Vamos em frente. Certamente nesse momento, Neto Lamarca, o ministro está ciente do que foi dito de forma equivocada e certamente haverá de se esmerar na próxima coletiva em fornecer os dados corretos. Vamos colocar nesses termos, né? Eduardo de Petrolina, Pernambuco. André, tomando como base a experiência de outros países, o retorno às atividades não é prematuro? Vamos lá, Eduardo. Ontem, na coletiva dada em São Paulo, pelo governador e seus técnicos, tendo à frente o doutor Davi Uip, eles se preocuparam muito em dizer como São Paulo, que é um país, né? São Paulo tem aproximadamente 40 milhões de pessoas, o estado, não é isso? A gente está falando de um país. São Paulo é gigantesco. Então, São Paulo teve o cuidado ontem de balizar o que eles estão chamando de Plano São Paulo, que vai ser anunciado em detalhes no dia 8 de maio, também na experiência de outros países. Também na experiência de outros países. Agora, vamos lembrar aqui. O Brasil ainda não alcançou o pico da epidemia. Então, em outros países, não houve nenhuma flexibilização antes que se alcançasse o platô, ou seja, o momento em que essa curva começa a declinar. Salvo um equívoco meu de memória, os países que são tidos como referência, eles tiveram esse cuidado. Eu não vou reduzir o isolamento social na hora que o vírus está determinando uma quantidade de óbitos crescente, especialmente nos lugares onde não há leitos disponíveis. Tá? Vamos dar como exemplo os Estados Unidos. O Donald Trump está no ano eleitoral. Ele está desesperado porque a economia americana é que carimba o passaporte dele para um segundo mandato. Se a economia americana continuar patinando, como todas as economias do mundo, por conta do recesso, da cessação de movimento, Trump estará em apuros e poderá quebrar a tradição que nos Estados Unidos onde há reeleição para presidente,
se a economia vai bem, a reeleição está praticamente garantida. Isso não está valendo até segunda ordem para o Trump. Então o Trump está fazendo o que pode para apressar a flexibilização. Aonde isso bate na trave? No staff científico. E na oposição, que está preparada para dizer, viu? Você flexibilizou antes da hora e deu no que deu. Então vamos lá, tem um momento, tá, de fazer. Até onde eu sei, Eduardo, é prematura ou é prematuro o fim da flexibilização nessas restrições, aonde a curva é ascendente. Jefferson Douglas, bom dia. Você acredita que o ministro da Saúde está perdido e sem autonomia? Bom, não tem como falar se tal ou não está, gente. Vamos dar... Vocês estão pegando pesado com o ministro, né? Assim, eu fiz as minhas críticas aqui à substituição do ministro anterior, que com todos os seus eventuais problemas, ele estava no timão, ele estava comunicando bem essa história e estava sendo elogiado pelos governadores e prefeitos. Ele estava fazendo o dever de casa. Agora, esse ministro chegou há pouco mais de uma semana. O que me parece foi uma crítica feita hoje pela Miriam Leitão, a minha colega, no Globo. A Miriam colocou o seguinte, o ministro pode ter suas ideias, sua forma de fazer e pensar, mas existe uma estrutura que ele herdou e que está tocando a boiada, está fazendo acontecer a coisa. Não seria legal o ministro reinventar a roda do ministério. O ideal seria ele se apropriar dessa estrutura, dizer assim, não tem aquele ditado, time que está ganhando não se mexe, eu vou usar o que eu tenho de melhor no ministério, vou aprender, vou ouvir o que eles estão dizendo, vou ver quais são as rotinas e vou manter a rotina onde ela estiver funcional. Eu não vou querer, no meio da pandemia no Brasil, a gente querer fazer tudo diferente. Eu não sei, eu não estou lá, a gente não tem informação dos bastidores. Agora, que claramente ele assumiu, e talvez por isso tenha sido escolhido pelo presidente, com a missão primeira de flexibilizar onde for possível e rápido, ontem ficou claro na coletiva. Ficou claro. Bom, a X-Lane, novo ministro da Saúde parece não ter conhecimento da situação e não sabe o que fazer. Vai testar opções? Achei grave trocar o Gabardo, que é um técnico, por um general. Bom, eu comentei já isso aqui, gente. Olha, em respeito a vocês que estão muito preocupados com a história do ministro, eu vou continuar falando nesse assunto. Mas eu realmente acho que nesse momento não adianta a gente ficar criticando, dizendo que antes era melhor ou antes funcionava desse ou daquele jeito. A escolha foi feita, né? A escolha foi feita. A mudança já aconteceu. Então agora a gente precisa reconhecer, por exemplo, que é saudável. Eu não vejo problema de alguém no Ministério da Saúde definir um protocolo que sirva de base para estados e municípios, quando chegar o momento, e do jeito certo, inspirado pela ciência, começar gradualmente. As pessoas acham que a flexibilização vai de 0 a 10 rápido assim. Ah, liberou geral. Não é assim. Não foi assim em outros países. Não está sendo assim na Europa. Não será assim nos Estados Unidos. Então, o que, de forma geral, porque cada caso é um caso, o que a gente vê por aí? Existe um cuidado de você dizer, bom, com base nos testes que eu estou fazendo, eu verifiquei que uma determinada região não tem uma incidência importante de novo coronavírus, tem muitos leitos disponíveis com um respirador e a circulação das pessoas nesse momento, não é relevante. Impedir a circulação, melhor dizendo, das pessoas não é algo que faça diferença. Entendeu? Então a gente está aqui reconhecendo o quê? O que faz a diferença é a calibragem das ferramentas de aliviar, permitir. Vai abrir o quê? Vai abrir grandes lojas de departamento. Só que elas
não poderão permitir a entrada de muita gente. Vão ter que contar quantas pessoas por vez. Todos os funcionários são obrigados a usar máscaras e vai ter que fazer testagem com o kit que o Ministério entender que é possível, não um grande avalista. O melhor teste não está disponível, é o mais caro e mais difícil de encontrar. Mas alguma testagem periódica. Então você vai definir critérios por cada setor da economia. É lento e gradual esse processo. E cada caso vai inspirar um protocolo. O que me impressionou positivamente em São Paulo é que em outros lugares do Brasil você vê o prefeito sozinho com o secretário de saúde, o governador sozinho ou com o secretário de saúde. São Paulo, quando o governador vai falar, ele abre a palavra para 3, 4 técnicos de saúde diferentes. E isso empresta, na minha opinião, maior credibilidade na informação que está sendo disponibilizada para a população. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, tinha o cuidado de dizer: eu estou me cercando dos melhores ao meu alcance. Aí ele apontava para um lado, apontava para o outro, e ele tinha o secretário de Assistência à Saúde e o secretário executivo do Ministério, eram 2 profissionais experientes e capacitados para calibragem, para fazer gestão. Então, nesse momento, isso conta ponto, muito, na minha opinião. Veluge 58, André, bom dia, você já tomou banho de sol hoje por 10 minutos? Olha, a Cláudia, minha mulher, disse que eu tenho que tomar por 15 minutos. Eu não aguento. Eu tenho um sol da manhã aqui na janela, que bate forte, aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e eu, quando dá 10 minutos, eu já estou assim, tomei um banho de suor. 15 minutos é lenha, viu? Com sol na lata e sem protetor solar, né? Se eu bem entendi, para você processar a vitamina D, você tem que deixar o sol bater mesmo, na lata, ó, esquentar. Então, eu estou tomando, viu? Quando dá. Hoje, por exemplo, eu lavei a pilha da louça antes do papo das 9, para dar tempo de fazer esse banho de sol relax depois. O Fábio lembra aqui como flexibilizar o isolamento justamente quando a pandemia ganha musculatura. É o meu questionamento, faço minha a sua pergunta. Faço minha a sua colocação. Borboleta 49, olha aí. Eu ainda vou fazer uma listinha dos codinomes mais curiosos que participam do Papo das 9. Ontem apareceu um que eu me lembrei dos personagens de Guerra nas Estrelas. C3PO ou R2D2, porque era tudo assim. Alguém está falando aqui, coloca as palmas das mãos sem protetor. Aí cada um tem a sua dica. Tem gente falando durante 15 minutos também, toma o sol na janela do quarto. Aqui não tem sol muitos dias, está todo mundo à procura do sol. Vocês estão entendendo a importância do banho de sol para quem é detento, né? Vocês estão entendendo. Aliás, vocês devem estar entendendo o que é ser detento. Antes que vocês vaticinem no rastro do ódio, da intolerância e do preconceito. Ah, mas ele está pagando pelo que fez. São nossos irmãos em humanidade. E boa parte deles está presa por crimes leves, que nem foram julgados ainda. Estão amontoados em um lugar onde basta entrar um vírusinho microscópico para fazer strike. Então, a gente valoriza a liberdade quando é privado dela. É um aprendizado da pandemia. Que a gente valorize a condição de poder ir e vir quando chegar o momento, né? Bom, a Borboleta 49 diz assim, se mostrando toda essa coisa horrível que está acontecendo, o povo vai para as ruas, imagina se não mostrar. Aí o povo vai achar mesmo que está tudo ótimo. Olha, eu concordo com você nesse sentido, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A situação é grave, inspira muitos cuidados. Não há... Hoje, vamos pegar o Rio de Janeiro. O último dado que eu acessei é que leitos em UTI com respirador, ontem à noite faltavam 30 para serem ocupados no município e 40 no Hospital Zilda Arnes,
em Volta Redonda, mais de 100 quilômetros de distância da capital. E não tem mais. Então, veja, a gente está vivendo um momento que precisa de verdade. A gente precisa contar a história como ela é. E isso não é fazer alarmismo ou sensacionalismo, isso é jornalismo. A gente está vivendo um período que é uma guerra, tecnicamente é uma guerra, contra uma pandemia. E há baixas, há muitas baixas, né? Então a gente está aqui, todos preferíamos produzir outras notícias ou consumir outro noticiário. Infelizmente, no momento, isso não é possível. O que eu gostaria de dizer para vocês aqui no Papo das 9? Porque isso aqui não é jornalismo, isso aqui é um papo reto que a gente está tendo todo dia. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. A prioridade para você que está aí me acompanhando é a sua sanidade, a sua tranquilidade, a sua serenidade. Se o noticiário para você está pesado, se ele te choca, se ele te oprime o peito e o coração, para de ver, muda de canal. O que está em jogo aí é a sua sanidade, o seu bem-estar. Simples assim. Então estamos falando aqui de saúde pública. A gente abriu a mensagem do Pastorino com ele falando sobre não esteja ansioso e preocupado para não atrair moléstias para o corpo. No entendimento que a medicina da Terra já tem, de que a frequência do nosso pensamento e a vibração que a gente irradia a partir do nosso sentimento fortalecem ou fragilizam o nosso sistema imunológico. Então, em bom português, faça aquilo que te convém. Faça aquilo que te fortalece. Faça aquilo que te alimenta a alma, que te nutre o espírito, que te traz esperança, alento, a alegria possível. Essa é a prioridade, eu não consigo elencar outra. Tudo isso lavando as mãos, se vai para a rua, para farmácia, supermercado, máscara, tudo isso. Se a gente está, e eu acho que muita gente está, e respeito, sensível demais para acompanhar noticiário, preserve-se por você. Bom, João Araújo, André, sobre a vacina em teste, o que você acha? Não acho nada. Muitas vacinas em teste. Vacina não leva menos, na média, menos de um ano e meio para ficar pronta. Tomara que dessa vez fique mais rápido. O resultado fique pronto mais rápido. Mas não sei nada. Não vou especular com isso não. Isso é ciência. Márcia Munhão, André, por que os nossos corpos não são cremados? Bom, essa é uma pergunta que eu também não tenho propriamente resposta, mas na largada eu digo, nem todos os lugares do Brasil têm crematório suficiente. Ou tem crematório suficiente para dar conta do recado. O enterro, quando há muitos corpos que precisam ser enterrados ou cremados, o enterro é mais rápido. Porque velocidade aqui faz toda a diferença, porque os corpos têm o novo coronavírus. Essa é a razão pela qual o caixão é lacrado, o velório é rápido. Não é crueldade das autoridades com as famílias. Embora isso seja muito doloroso, essa despedida forçada e apressada, entende? Mas temos questões aí, inclusive de custo. A cremação é muito mais cara que o enterro. Muito mais cara. Emília pergunta, o vírus pega em animal doméstico? Várias pesquisas estão sendo feitas, eu sugiro que você as acesse, porque há muitas nuances, nem toda pesquisa sobre esse assunto é conclusiva, então eu não gostaria aqui de fazer qualquer tipo de comentário que inspire qualquer procedimento em relação a animais domésticos. Até aqui não vi nenhuma resolução da Organização Mundial da Saúde, eu não tenho conhecimento, pode até ter, sacramentando um procedimento cuidadoso por conta do risco de contágio. O que eu sei, por exemplo, você vai passear com um cachorrinho na rua, o cachorrinho está botando lá a patinha no chão, o chão pode ter coronavírus.
Então tem que lavar a pata. Se o cachorro encosta o focinho em algum lugar, ali pode ter coronavírus. Então tem um protocolo desagradabilíssimo para o cachorro, porque o focinho é muito sensível, de você tentar também fazer algum asseio. É complicado. Tempos de pandemia não é fácil, não. Loja Formas e Aromas. Ih, fiz uma propaganda aqui sem querer. Vamos lá. E os corpos que estão sendo sepultados em caixas de papelão, como fica o lençol freático? Contamina? Vamos lá. Esse assunto é mórbido, mas você fez a pergunta e eu vou responder. Porque eu tenho a resposta. Eu já fiz reportagem sobre isso há mais de 10 anos. Nós somos matéria orgânica, né? Então a matéria orgânica, quando colapsa, que o espírito segue viagem, tá, gente? Lagarta vira borboleta. Então, quando eu falo do corpo, eu estou falando da carcaça que fica. A gente vai para outro lugar. Essa carcaça é matéria orgânica. Ela produz uma substância chamada necrochurume. E o necrochurume, em algum momento, ele vai se expandir e ele vai procurar outros caminhos fora de um caixão de madeira. Papelão não tem nenhuma vedação consistente. Razão pela qual existe uma resolução CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece que os cemitérios devem ter o mesmo protocolo de segurança dos aterros de lixo. Você precisa ter um envoltório que blinde, né, que promova a impermeabilização do solo. Se essa resolução é cumprida, você consegue impedir que a substância necrochurume avance na direção do solo e do lençol freático, no nível mais profundo. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Tem lei no Brasil, tem resolução com força de lei, que estabelece regras para construção de cemitérios. E as regras são idênticas à construção ou instalação de aterros sanitários de lixo. Você precisa impermeabilizar o solo. Ok? Neide Dias. André, fala das filas nos Correios para retirar as encomendas. Os Correios consideram muitos bairros como área de risco. Gente, qualquer fila, não é só nos Correios, não é encrenca, tá? Qualquer fila. Eu, quando sou obrigado a ir a supermercado e hortifruti, eu tomo 2 precauções. A primeira, se estiver muito cheio, eu não entro. A segunda, se tiver fila, eu vou tomar distância de quem está na frente naquele 1,5 m protocolar. E alguns supermercados já fizeram a marcação no chão, no piso, em bolas. Assim, olha, aqui fica um, aqui fica o outro. Se não for assim, você está se arriscando. Laura, do Rio de Janeiro. André, pode falar das mudanças futuras nas diferentes áreas? Como foram nos países pós-guerra? Podemos fazer alguma comparação? Bom, grosso modo e rapidamente, porque esse assunto rende um papo inteiro das 9. Vamos lembrar aqui do pós-guerra. A Europa destruída, cenários de terra arrasada, e você teve a prioridade na infraestrutura e na construção civil, que gera muito emprego e renda. Eu tive na Alemanha 3 ou 4 vezes já. A Alemanha é uma coisa impressionante. A Alemanha foi a grande causadora das 2 grandes guerras mundiais, ok? A Alemanha foi dizimada na Segunda Guerra Mundial, dizimada. E aí a gente precisa conhecer a história. Porque os alemães, eles conseguiram transformar problema em solução. Eles ficaram ali humilhados, subjugados, sem direito a exército, né? Assim, não, o alemão não é confiável, então a gente dá uma ajuda mínima para eles reconstituírem o que foi destruído, mas eles não vão ter soberania militar, no primeiro momento. Os alemães hoje são o povo mais rico. Primeiro, é a nação mais populosa da Europa, 80 milhões de pessoas, e é a nação mais rica daquele continente. Estuda a história da Alemanha. Viu, Laura? Como é que eles conseguiram dar a volta por cima? E, curiosamente, os japoneses também. Os japoneses foram humilhados, devastados. O único país do mundo que levou 2 bombas nucleares na cabeça. Eu tive em Nagasaki, aliás, Hiroshima. Eu tive em Hiroshima, no Museu da Paz, né? É algo muito impressionante. A gente precisa conhecer a história para ver o que os povos que foram dizimados, cenário de terra arrasada, fizeram para dar a volta por cima.
Então, no caso do Brasil, a gente precisa gerar emprego e renda. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado, a gente vai precisar de infraestrutura, construção civil, a gente vai precisar acelerar o passo. A minha sugestão, que não é de agora, isso aí já tem muita gente muito mais cacifada e gabaritada por aí, falando há muito tempo. Qual é a emergência do Brasil? É emergência sanitária. É canalizar e tratar esgoto. É urbanizar favela. Isso gera emprego e renda para burro. Construção civil é o setor da economia que mais emprega. Então a gente precisa ter foco. A gente precisa ter plano de ação. Na hora de erguer a economia, qual é a prioridade? Existem atividades mais geradoras de emprego e renda do que outras. Turismo gera muito emprego. Muito emprego. Eu e Cláudia tivemos esse ano em São Miguel dos Milagres, lá em Alagoas. São Miguel tem uma fábrica, assim, o turismo, aonde você for, Noronha, São Miguel dos Milagres, Bonito, Mato Grosso do Sul, Gramado, Rio Grande do Sul, você vai ver fervilhar inúmeros serviços. Todos eles muito demandantes de mão de obra. Então isso é o básico do básico. Certos setores da economia precisam ser priorizados, porque eles demandam muita mão de obra e as pessoas precisam trabalhar e precisam levar salário para casa. E depois você vai escalonando outras prioridades. Eu acho que a gente tem um saudável desafio civilizatório no Brasil. O Brasil nunca enfrentou uma guerra, porque a Guerra do Paraguai foi uma covardia inominável, do meu ponto de vista. O Brasil maculou sua história e sua biografia fazendo o que fez no Paraguai. Agora, a gente agora vai ter a chance de ver qual é o potencial que o Brasil tem de se reconfigurar e se reestruturar a partir da pandemia. Eu acho que isso é um bom dever de casa para a gente. É um bom aprendizado. Meus amigos, quinta-feira, 23 de abril, mais um dia juntos por aqui. Eu não desejo a vocês nada além do que um dia glorioso em que vocês façam as melhores escolhas em favor da saúde mental, da tranquilidade, da serenidade, do cuidado com vocês mesmos para que vocês possam cuidar melhor dos outros. Porque os outros estão igualmente assustados, ansiosos, preocupados. Então a gente precisa fazer o que nos cabe. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.